Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje traz várias coisas, vários elementos, e uma coisa que talvez não esteja tão ressaltada, que não chame tanta atenção num primeiro momento, é que esse trecho do Evangelho de São Marcos é uma espécie de agenda da vida de Jesus, porque ele narra como foi o dia de Cristo, como eram os seus dias. Veja, no começo nós temos que Jesus saiu da sinagoga e depois foi para a casa de Pedro, de Simão e de André, mais ou menos ali pela manhã. Depois de frequentar a sinagoga, de passar a manhã no templo, na sinagoga, Jesus vai para casa. Ali toma a refeição, porque a sogra de Pedro, depois de ser curada, começa a servir. Depois, à tarde, Jesus trabalha. Prega, expulsa demônios e cura muitas pessoas de diversas doenças. Dorme e de manhã, ainda de madrugada, quando estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. O começo do dia de Jesus, antes dos outros acordarem, se levantar e ir rezar. Depois a sinagoga, depois a pregação, os exorcismos, as curas e depois o descanso. Vejam como era o dia de Cristo. Se nós pararmos para comparar, nós que estamos aqui na missa quase que diariamente, temos uma rotina bastante parecida. Eu espero que, embora a missa seja muito cedo, às 6 da manhã, antes disso vocês consigam acordar para rezar em casa, para conversar com Deus. Depois venham aqui à igreja, como Jesus ia à sinagoga, ouvem a palavra de Deus, a meditação, se alimentam do corpo de Cristo e depois retornarão para casa, para os seus afazeres, sejam os trabalhos, óbvio, cada um aqui trabalha com uma coisa, depois o descanso justo, digno, necessário, que vocês têm direito, e assim por diante, para amanhã começar mais uma vez este novo ciclo. O ponto que eu gostaria de comentar é justamente este: Jesus acordava antes, de madrugada, quando ainda estava escuro, para rezar. Precisamos criar hábito de oração. Rezar não somente uma repetição de palavras, de frases prontas que nós vamos ouvindo e aprendendo. Não, de abrir o nosso coração para Deus, de colocar a prontidão de nossas vidas para fazer a vontade dEle. Assim como na primeira leitura nós ouvimos o que aconteceu com Samuel. Samuel estava dormindo e o Senhor o chamou várias vezes, até que ele entendeu na quarta vez que não se tratava de uma loucura ou um delírio da parte do jovem Samuel, mas de um chamado do Senhor. Então, quando ouvir novamente, você vai se levantar e vai dizer: Senhor, aqui estou, fala, teu servo escuta. Fala que teu servo escuta. O melhor horário para ouvir a voz de Deus é esse horário que Deus chamou Samuel, esse horário que Jesus falava com o Pai, antes de que as outras coisas todas comecem a se despertar. E não porque está mais silencioso, é verdade. Eu moro na rua, aqui tem um colégio, Esse colégio tem aula de manhã, à tarde e à noite. Então, à tarde não tem como rezar dentro de casa, porque as crianças passam fazendo arruaça. À noite não dá para rezar dentro de casa, porque as crianças ainda estão fazendo arruaça. E de manhã elas estão indo para a arruaça. Então é difícil. Mas antes, está bem, tem um pouco mais de silêncio. Os carros ainda não começaram a andar, circular por aí. As pessoas não passam gritando, não passam falando palavrões, porque a janela do meu quarto fica de frente para a rua. Eu escuto tudo que está acontecendo na rua. E aprendo cada palavrão que nem sabia que era possível, nem sabia que existia. De manhã cedo, de madrugada, essas coisas ainda não acontecem. Mas não é só por isso. Aqui dentro, o meu coração, determinadas coisas também ainda não acordaram. Quando nós acordamos, o nosso ritmo é um pouco mais devagar. Até que entremos naquela correria do dia, demora um pouco. E isso faz diferença na oração. Faz diferença.
Quando nós estamos agitados, quando nós estamos dispersos, quando nós estamos preocupados, é difícil rezar. Como que nós vamos nos concentrar naquilo que Deus quer nos falar, se nós já temos 1 milhão de coisas aqui dentro, causando um turbilhão nos nossos corações? Agora, quando nós acabamos de acordar, essas coisas todas ainda estão dormindo, elas levam um tempinho para despertar também. As preocupações do dia, elas vão surgindo ao longo do dia. É o melhor momento que nós temos para ouvir a voz de Deus, o melhor momento que nós temos para falar com o Senhor. E vai parecer um pouco radical, não é? Porque eu imagino que todos vocês já acordem cedo bastante para vir à missa. Mas se pudéssemos um pouquinho mais cedo, para ter ali uns minutinhos, que sejam 15 minutinhos de silêncio, onde nós podemos abrir os nossos corações para Deus, onde nós podemos guardar o silêncio para ouvir a voz dEle, faria toda a diferença em nossas vidas. E parece, não é, um ato de violência isso que eu estou propondo, mas são só 15 minutos, é 1/4 de hora, não é tanto assim. Quantos 15 minutos ao longo do dia nós não desperdiçamos? Talvez poderíamos economizar antes de dormir 15 minutos, para ganhar 15 minutos na hora de acordar. Tudo é questão de querer, de vontade. Se nós quisermos, nós faremos. E eu garanto, fará muito bem a nós, muito bem. Santo Agostinho nos ajuda a entender o porquê nós devemos rezar. Pode parecer estranho, não é? Mas vejam só, diz Santo Agostinho em uma de suas cartas: alguém pode estranhar porque assim dispôs aquele que de antemão conhece todas as nossas necessidades. Pode parecer estranho, Deus conhece tudo aquilo que nós precisamos. Por que é que nós precisamos dizer para Ele? Continua: temos de entender que o intuito de nosso Senhor e Deus não é ser informados sobre a nossa vontade, que não pode ignorar, porque Ele sabe. Nós não precisamos rezar para dizer a Deus aquilo que nós queremos, porque Ele sabe. Não é para isso que nós rezamos, para informar a Deus a nossa vontade, mas despertar pelas orações o nosso desejo. Deus quer que nós rezemos não para que digamos a Ele a nossa vontade, mas para que o desejemos, para que queiramos, para que o queiramos. Isso nos tornará capazes de receber o que se prepara para nos dar, o que é imensamente grande. Nós, porém, pequenos e estreitos demais para recebê-lo. A oração é como que um alargamento do nosso coração. Deus vai expandindo, vai crescendo, dilatando o nosso coração. Como as palavras do Salmo: dilataste cor meu, dilataste o meu coração. É a oração que dilata o nosso coração, para então Deus colocar a graça. Tanto mais espaço tem nos nossos corações, mais graça será depositada. Por isso nós devemos rezar. Em nenhum momento melhor do que a madrugada, a vigília, acordarmos antes. Fazemos isso logo de primeiro momento, assim como Jesus. Depois faremos bem o nosso compromisso aqui na igreja. Se nós rezamos em casa, vamos à igreja agora para a missa, ouviremos melhor a palavra de Deus, tiraremos mais frutos da meditação que nos é proposta, sairemos mais agraciados depois da comunhão. Quando voltarmos para o nosso trabalho, para os nossos afazeres cotidianos, faremos melhor. Faremos em presença de Deus, faremos nos lembrando daquilo que o Senhor nos comunicou, da vontade que Ele nos transmitiu, e depois, quando formos descansar, descansaremos com mais paz, com mais tranquilidade. Por isso vale muito a pena seguir o exemplo de Cristo, rezarmos de preferência logo quando acordamos, antes que as outras coisas todas acordem. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima
a Virgem Maria, ela que soube melhor do que ninguém ouvir a palavra do Senhor, que nos ensine a escutar a vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.